Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou Kelly, para quem não me conhece, sejam todos bem-vindos. Energias para o signo de Áries, mês de outubro. Lembrando, essa leitura ela é coletiva, então não irá ressoar com todo mundo. Para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter na casa de Áries, essa leitura pode fazer algum sentido para você. Também está valendo. O seu oposto complementar de Áries é Libra. Tá? É interessante que você ouça as leituras dos outros signos fortes no seu mapa astral. Lembrando que essa leitura ela é intuitiva e canalizada, tá? Atemporal. Tem uma energia que vai predominar para os seus próximos 3 meses aí, tá? Eu estou finalizando, né? Essa leitura está chegando para você agora no finalzinho de setembro, tá? Mas já são energias para o mês de outubro. Então, pegue somente aquilo que ressoar com você. Eu peço para que você faça a sua troca com a espiritualidade, deixando o seu like, se inscrevendo, comentando, compartilhando. Também o canal já tem disponível para você aí a opção de hypar, a opção de ser membro do canal, que assim você terá disponível os vídeos, primeiro que todo mundo, quando você se tornar membro do canal, tá? Se sinta à vontade, mas faça essa troca com a espiritualidade, tá? Ajude e permita que o canal continue na plataforma e que cresça dentro da plataforma, tá bom? Então vamos lá. Signo de Áries, mesa aberta para o signo de Áries. Que toda a espiritualidade amiga se faça presente, trazendo bênçãos, alertas, direcionamento, aconselhamento, previsões aí para o mês de outubro e seus próximos 3 meses aí. Vamos lá. Signo de Áries. Lembrando vocês que as leituras também podem estar espelhadas. Caso você não seja Áries e esteja aqui nessa leitura, saiba que é porque tem algo para ser entregue para ti. Vamos lá? Uma energia para o signo de Áries. Já caiu aqui a carta da justiça e no final do deck a carta da estrela, né? Posso estar falando com um coletivo aqui de Áries sobre questões judiciais que vão trazer para você aí no mês de outubro aí uma libertação, tá? A justiça fala que não há nada que fique escondido dela por muito tempo. A justiça fala que decisões acertadas trazem equilíbrio para a sua vida, tá? Então, assim, ações acertadas, e quando eu digo ações acertadas, é deixar preto no branco, tá? Quando a gente fala sobre justiça aqui terrena, é sobre deixar tudo preto no branco, tá? Essa ação, ela vai trazer consequências justas, tá? Diante das suas ações, tá? Então, assim, se você tem alguma situação judicial aí pendente, tá? A espiritualidade está falando para você, assim, resolver o que precisa se resolver aqui, para que haja equilíbrio na sua vida, tá? A espiritualidade está falando, então, para trazer harmonia, tá? E para que as coisas tenham uma energia de resolução aí, tá? A espiritualidade fala para mim que pendências, coisas que estão aí paradas na justiça,
seja dos homens, ou se você está esperando uma justiça do plano espiritual, porque aqui também existe uma questão de justiça do plano espiritual. E quando a gente pede por justiça, a gente pede por uma manifestação justa, né? Baseado nos méritos de cada um, tá? Aqui é uma situação de equilíbrio, seja tanto material quanto espiritual, é uma questão de equilíbrio, tá? E aqui a carta da espiritualidade, da estrela, ela fala aqui que você ouça, tá? Você ouça a sua intuição, porque você está sendo guiado pela espiritualidade com a carta do sacerdote aqui, tá? Seja, porque aqui existe alguém que clama aos céus, clama ao espiritual. O sacerdote, ele é o espiritual, é o papa, é o dirigente espiritual, tá? Aqui a espiritualidade, ela traz uma reflexão, tá? Ela traz uma reflexão que após aqui um período de caos, tá? Porque aqui você, Áries, está passando por um período ou está finalizando o período de turbulência, porque para alguns aqui está sendo um período sendo finalizado, tá? A energia de setembro ainda é uma energia de finalização. Aqui a espiritualidade dizendo para você que em outubro você entra numa energia de renovação. Renovação de um novo começo, uma renovação espiritual, uma energia, uma confiança, uma esperança, uma fé que vai trazer cura, que vai trazer libertação, porque a cura, ela é libertação. A cura é a libertação dos males, das aflições, dos conflitos. Ela é libertação. Aqui é a espiritualidade falando que tá te inspirando, te motivando, tá? Te trazendo uma renovação nas suas crenças espirituais, dizendo para você que sim, esse período difícil, essa injustiça cometida com você, ela está chegando ao fim, tá? Que o universo, ele está guiando você, a espiritualidade está guiando você para um futuro mais positivo, tá? Curando aí a sua essência, tá? E te trazendo um aprofundamento, tá? Uma conexão maior com o teu espiritual, com uma conexão maior com o universo, tá? Fazendo com que você tenha autoconhecimento de si próprio num nível mais profundo, tá? Aqui a espiritualidade fazendo justiça na sua vida carnal, tá? Porque muitos aqui podem estar com a fé abalada, achando que a vida é só sofrimento, tá? Achando lesado, injustiçado por algo
clamando aos céus ainda, fazendo um pedido, um olhar, né? Como se você olhasse aos céus e dissesse assim: a vez de todo mundo chega, por que a minha não chega, né? E o espiritual falando para você assim: calma, filho, paciência, persista, tá? Porque para você, Ariana, as coisas nunca foram fáceis, tá? Para você, as coisas foram sempre sofridas. Você teve que sempre batalhar muito aqui para você conquistar as coisas que você tem. Mas a espiritualidade fala da tua conexão com o espiritual, tá? Muitos aqui podem ter perdido a esperança, mas não a fé, tá? Mas a espiritualidade falando que ela está te inspirando. Então, a espiritualidade falando que ela vai fazer um movimento aqui. É uma libertação maravilhosa aqui, chegando para você. Uma clareza, uma mudança. A roda da fortuna fala para mim que a tua vida muda. O ciclo está sendo renovado aqui. Existe uma libertação chegando, existe uma finalização de alguns aspectos na sua vida, tá? Para alguns aqui existem casos na justiça sendo resolvidos e existe sim uma justiça espiritual agindo aqui também a seu favor, aqui, tá? Alguns aqui clamam ao céu por respostas e a espiritualidade falando para você se manter firme, porque ela está ao seu auxílio, tá? Tarô cigano. O primeiro tarô que eu usei foi o tarô das bruxas, tarô de arcanos maiores. Tarô cigano agora, tá? Vamos complementar aí a leitura. Se você já chegou até aqui no canal, curta, comenta e compartilha, tá? Uma leitura na sua energia, meu WhatsApp tá na descrição do vídeo. Trabalho com mapas astrais também, trabalho com limpeza energética, com renovação energética, tá? Trabalho também com numerologia aí para te ajudar a encontrar sentido e propósito aí, tá? Para os seus caminhos, porque alguns podem se sentir aí perdidos, procurando, né, um propósito, querendo saber qual é o seu propósito, tanto espiritual quanto carnal. Eu ajudo você através dessas ferramentas, tá? Eu sou terapeuta holística reikiana, tá? Também ajudo pessoas através da espiritualidade, através do reiki, através da terapia holística, tá bom? Aqui a carta da foice, a espiritualidade falando aqui que existe uma colheita, né? Existe uma colheita aqui, existe algo que chega para você, Sagitário. Opa, perdão aqui, olha, eu fiz leitura para Sagitário ontem e fiz pro oposto complementar de Sagitário Gêmeos um pouquinho mais cedo, tá? Nada nas leituras são coincidências e sem propósito, tá? A casa de Sagitário é a casa de número 9, que é o mês que ainda está vigente ainda, né? Nós estamos finalizando setembro. É a casa do espiritual. Aqui existe uma colheita espiritual para você, tá? A carta da foice fala sobre cortes, tá bom? Fala sobre cortes. Então, algo vai ser cortado. Algo vai chegar na sua vida. Esse corte vai chegar na sua vida de forma um pouco inesperada, tá? Porque aqui a espiritualidade, ela está falando a necessidade de separar
Há uma necessidade de cortar aquilo que não mais faz sentido para os seus caminhos, tá? Então, há necessidade de cortar aqui pessoas, situações que não são mais desejadas no seu caminho. Pessoas que não agregam, situações que não acrescentam, tá? Então, a energia ainda predominante, que é a energia de setembro, que está te encaminhando para um novo, fala que a espiritualidade ela vai fazer uma limpeza nos seus caminhos. Os cortes, em algumas situações, às vezes podem parecer, né? Podem parecer cortes bruscos, assim. Às vezes a espiritualidade ela se manifesta. Aqui a espiritualidade é signo de Áries, cortando uma mulher do seu caminho, uma mulher na sua energia, tá? Uma mulher que aí traz uma energia bem traiçoeira, tá? Lembrando que essa leitura pode estar espelhada. Posso estar falando diretamente com você, ou eu posso estar falando sobre acontecimentos com alguém na sua energia. Talvez não seja você que não seja alguém que esteja sendo cortado da sua vida, mas pode ser alguém que pode ser você que a espiritualidade venha cortar da vida de alguém, tá? Tenha discernimento, compreensão em discernir, tá? Mas aqui existe uma transformação, uma libertação, tá? Para um novo florescer, tá? É a finalização de um ciclo, é a finalização de uma história, é a finalização de uma demanda, é a finalização de uma interferência energética, espiritual, ou até mesmo a interferência e influência de uma pessoa encarnada, tá? Aqui existe um corte. Ou essa mulher pode ser uma mulher sendo cortada da sua energia, ou você sendo cortado da energia de uma mulher, ou eu posso estar falando de uma guardiã aqui, fazendo cortes necessários na sua vida, tá? Posso estar falando de uma cigana, posso estar falando de uma pombagira, eu posso estar falando de uma entidade espiritual que vem, tá, como auxílio, fazendo os cortes necessários na sua vida, de situações, de pessoas, tá? Situações no trabalho, situações no financeiro, situações no afetivo, situações de saúde, tá? Áries. Eu senti a energia da torre e ela veio mesmo. Logo quando eu abri o tarô ali, a carta da justiça, quando eu peguei no fundo do deck no oculto a estrela, né? Eu senti a energia da torre. Então aqui, depois de uma situação caótica, aqui é a espiritualidade falando, tá? Espiritualidade dizendo que ela está finalizando situações da sua vida. É o anúncio de mudanças, e mudanças aqui drásticas, tá? Mudanças que você estava se opondo a fazer, tá? A situação fala aqui de uma destruição de uma estrutura, seja ela familiar, seja ela conjugal, seja ela de trabalho, seja ela de amizade, mas existe uma destruição aqui
de forma drástica. Por que de forma drástica? Porque aqui alguém estava se opondo a romper. E aí pode ser você se opondo a romper ou a outra pessoa ligada na sua energia a romper, tá? Aqui eu sinto uma energia bem forte do signo de Escorpião, tá? Ou você tá lidando com alguém dessa energia, tá? É importante que você ouça leituras do signo de Escorpião que podem trazer mais clareza para você nessa leitura, tá bom? Mas tem uma desconstrução, tá? Tem uma desconstrução de uma estrutura antiga. Aqui a espiritualidade ela está me revelando que existe uma verdade que precisa ser trazida à tona. Existe aqui um alinhamento, tá? Um alinhamento de uma estrutura. É quando a sujeira sai de debaixo do tapete, tá? É quando a espiritualidade ela vem como uma tempestade que varre tudo, destrói tudo, para uma reconstrução de uma vida mais alinhada à verdade, mais alinhada à espiritualidade, mais alinhada à honestidade, à verdade, tá? Então, é uma mudança que você protelou Áries, mas agora a espiritualidade está dizendo para você assim, agora não tem mais como você evitar essa torre, não tem mais como você evitar essa mudança, tá? Não tem mais. Não tem mais o que você fazer, essa mudança ocorre de um jeito ou de outro, tá? A espiritualidade vindo aqui com mãos fortes aqui, mudando uma estrutura que tá falida. Seja um casamento, seja um trabalho, seja um negócio, seja uma estrutura familiar, tá? Tem verdades que serão trazidas à tona. Revelações ocultas aqui serão trazidas à tona para poder a vida ser estruturada de uma forma verdadeira. Perdão aqui, gente. Eu tenho uma leitura, tem um jogo de búzios para fazer daqui a pouquinho. E a cliente aqui me avisando, me dando uma comunicação aqui. Bom, voltando aqui, me perdoem aqui, tá? Vamos ver o que mais, né, que a espiritualidade tem para trazer para vocês aqui, Áries. Tchau, eu sou o povo cigano, salve o povo da boa sorte, salve cigana sulamita. Aqui é a carta dos lírios, e a carta dos lírios, ela fala sobre a renovação, sobre paciência, sobre maturidade, sobre leveza,
Eu compreendo aqui que a espiritualidade, ela está dizendo que depois, porque a torre, ela me traz muito uma energia de limpeza, é o espiritual fazendo as limpezas necessárias para a sua vida. Áries, eu sinto aqui, como eu disse há pouco, nada na leitura é sem propósito, tá? Eu sou bem sensível às energias. Eu sinto aqui que a espiritualidade, ela está fazendo esses cortes para trazer equilíbrio para a tua vida. Porque a carta dos lírios fala sobre um fluir com equilíbrio, tá? Aqui o espiritual, energia de Pai Oxalá, aqui pedindo, e eu falo para você, a sua energia, ela está em desordem. Isso não é para todos do signo de Áries, tá? É para um grupo, tá? Eu sinto aqui que existem arianos, olha, me deu ânsia de vômito aqui. Isso não é para todos, tá? É para uma pessoa em específico aqui. Existe aqui uma limpeza no seu campo espiritual. Existe aqui uma limpeza à espiritualidade, fazendo uma limpeza aqui, uma justiça que acontece, uma libertação que acontece no plano espiritual. Eu vou dizer algo aqui que eles estão me dizendo que existe uma limpeza acontecendo no seu campo energético, removendo influências negativas no seu campo de vibração, tá? Alguns de vocês estavam tendo atitudes, estavam tendo comportamentos que estavam vindo de influências negativas, tá? Alguém pode ter enviado a vocês algum tipo de energia aí para trazer desordem, tá? No campo energético de vocês aí. Não é para todos, é para um grupo bem pequeno específico. Então, a espiritualidade falando que vai fazer muita mudança, e essas mudanças são mudanças tanto no seu comportamento, nas suas ações, nas suas crenças, tá? A espiritualidade desconstruindo conceitos aqui, tá? Porque é a espiritualidade colocando você de novo em equilíbrio, tá? Aqui a espiritualidade falando para mim que alguns arianos aqui, com tanta amargura que deixou adentrar ao seu campo energético, perderam a doçura, tá? Perderam a doçura. Não transparece mais uma beleza que vinha do interno. Então a espiritualidade vem fazendo essa limpeza, trazendo essa limpeza espiritual. Aqui é uma limpeza espiritual. Para alguns, para outros é uma limpeza na vida pessoal, através de uma justiça carnal, e aqui uma limpeza espiritual através do divino, tá? Uma limpeza através do divino e outra limpeza do material. Para alguns, essa limpeza pode acontecer nos dois campos de atuação, material e espiritual. Aqui a espiritualidade fazendo um renovo na sua vida, tá? Áries,
Aqui a espiritualidade querendo devolver a doçura para o coração de alguns. A espiritualidade fazendo essa libertação, trazendo essa libertação aqui, cortando esses vínculos energéticos que, de certa forma, te manipulam aqui, tá? Aqui a espiritualidade também tá me trazendo aqui uma situação, a carta dos ratos aqui. Uma situação de desgastes e perdas, tanto no plano material quanto no plano espiritual aqui, tá? A mulher que eu vi no começo da leitura, a espiritualidade tá me clarificando aqui agora que pode ter sido, tá? Alguém que tenha manifestado mesmo, tá? Te influenciado energeticamente, tá? E tenha atrapalhado o seu... Porque tem uma energia aqui, que é a carta dos livros, de restauração do poder. Restauração do poder intuitivo, restauração do poder de discernimento, restauração do poder de clareza, de ver as coisas como realmente elas são. Aqui existia pessoas num julgamento equivocado, tá? De certas situações, porque não tinham clareza. Existe para alguns de vocês restauração de dons aqui, tá? A partir do corte feito por essa energia, tá? Porque essa energia trazia para você desgastes e perdas, tá? Fazendo você se confundir e tomar ações precipitadas, Áries. O que mais, espiritualidade? Olha lá. A carta das nuvens fala sobre pensamentos confusos aqui. Pensamentos que não conseguem ter discernimento, que não conseguem ter clareza. É falta de clareza, falta de discernimento, como eu disse, tá? Aqui é alguém em confusão mental aqui. É alguém Aqui alguém tem ansiedade. E ansiedade, porque existem arianos aqui, espiritualizados, que têm entendimento de espiritualidade. Não aqui um conhecimento profundo, mas que a espiritualidade está chamando para esse conhecimento profundo, para uma busca mais profunda da espiritualidade. Tá? Aqui a espiritualidade ela está dizendo que ela vem no intuito de transformação. Se a espiritualidade, quando a gente busca a espiritualidade, se ela não traz essa torre para nós, essa libertação, essa desconstrução, essa destruição de conceitos, de pensamentos, de ações, se ela não traz esse caos, se ela não traz desconforto, se ela não traz mudança, algo de errado está acontecendo. Porque o despertar espiritual, ele requer mudança. Ele te chama, ele te convoca, ele te força a mudar, tá? Ele te força a mudar. O despertar espiritual, ele te força a mudar, ele te força a crescer, ele te força a ter maturidade. E alguém aqui se encontra confuso
mentalmente. Ataques espirituais, eles vêm pelo mental, tá? Influências negativas espirituais, eles afetam o mental e depois afetam o corpo físico, afetam o corpo mental, o corpo emocional e depois afeta também o corpo espiritual e depois afeta o corpo físico. É o corpo físico que sinaliza para você que algo está errado, tá? É o corpo físico que sinaliza para você que tem alguma coisa errada. Eu estou falando com vocês aqui, e como eu disse para vocês, eu sou sensível. Tem leituras que eu faço, eu não sinto nada negativo energético, mas tem alguns signos que eu faço leituras e eu percebo uma carga energética densa, às vezes muito grande, tá? E como eu trabalho muito com limpeza energética, né? A minha função dentro do espiritual é de curador, e o curador é o que transforma, o que limpa, né? Enfim, aqui não é sobre mim aqui. Eu pego muito fácil essas energias. E aqui existe, tá? Existe uma comunicação. Existe aqui uma comunicação. Aqui eu sinto que tem pessoas trabalhando o seu mental através, como eu disse, eu vou repetir aqui de novo, existe uma fala aqui, atrapalhar o seu mental, que traz ansiedade para você. Aqui, como eu disse, a espiritualidade, ela quer restabelecer comunicação assertiva com você. É para você parar de ter esses pensamentos confusos. Tem gente achando que é intuição, mas não tem clareza. Confusão mental não deixa você ter clareza. Não é intuição. Porque quando é intuição, quando vem do alto, quando vem do espiritual, a gente tem certeza, não nos traz tristeza e não nos traz ansiedade, tá? Aqui a espiritualidade fala sobre assuntos e conversas. O pássaro no oculto aqui fala sobre conversas ainda que não tiveram uma definição. Então, existe aqui conversas que não aconteceram e precisam acontecer para que se coloque o famoso pingo nos is, tá? Aqui existe aqui existe muito diz que me diz que aqui existe uma energia de picuinha, uma energia de fofoca, uma energia de intriga, existe uma energia de calúnia aqui, tá? Áries, como eu disse, tenha discernimento, pode ser de você para com alguém ou pode ser de alguém para com você, mas existe aqui uma energia de diz que me disse, de fofoquinha, tá? De intriga aqui, tá? A carta do coração, tá? A carta do coração. E a carta do coração fala sobre fala sobre o emocional, tá? Fala sobre o emocional aqui, tá? Aqui, essa confusão mental fez você distorcer, ou alguém, como eu disse, fez você distorcer, ou alguém distorceu as emoções sentidas aqui, tá?
Aqui eu sinto aqui uma situação, eu sinto aqui que existe uma situação aqui que te fez sentir raiva de alguém. Aqui, Ares, é como se eu sentisse que o amor virou ódio, raiva. É como se eu sentisse que a admiração tivesse virado inveja, tivesse virado rivalidade aqui. É complicado trazer esses tipos de leitura, mas é necessário, tá? Aqui a espiritualidade, ela pede uma reflexão do teu interior. A espiritualidade, ela pede um olhar mais profundo, um autoconhecimento mais profundo de si aqui, tá? Uma busca mais aprofundada dentro do espiritual. Existe aqui uma libertação para você para o mês de outubro, tá? Que já está se fixando, já vem se fixando aqui no mês de setembro, tá? E que ela se concretiza em outubro a partir dessa busca sua pelo autoconhecimento, tá? Um olhar mais profundo de si, porque aqui existe uma situação confusa, conversas que precisaram acontecer e não aconteceram, palavras que precisam ser aqui ditas aqui, porque existe uma confusão mental sobre algo ou sobre alguém aqui. A espiritualidade falando de reconstruir com verdade uma situação, um relacionamento, seja ele de amizade, parceria afetiva, de trabalho, seja em qual área, mas aqui há a necessidade de uma reconstrução com verdade, tá? Alguém aqui, por influências negativas, tá? Pelos próprios pensamentos negativos aqui, permitiu que os seus dons fossem paralisados, permitiu que os seus dons aqui fossem abafados. Alguém aqui tá distorcendo intuição aqui. Alguém se perdeu nos pensamentos negativos que fez com que a sua percepção, clareza, discernimento aqui fosse distorcida. Aqui existe uma influência espiritual negativa, não te permitindo enxergar com clareza. Aonde você ou alguém na sua energia distorceu uma situação. Tem alguns de vocês aqui que podem ter perdido pessoas importantes, perdido relacionamentos de vários aspectos aqui por conta da falta de discernimento, por permitir essa influência negativa trazer confusão mental. Então, existe alguém aqui que deixou a raiva e a inveja tomar lugar do amor e da inspiração. Alguém aqui tinha um amor tão grande, uma admiração tão grande por alguém, tinha admiração pela força, pela coragem, pelo altruísmo, pela perseverança de alguém, tomava essas energias como inspiração
aqui e deixou o seu mental ser influenciado pela cobiça, pela inveja e pela raiva. Deixou as suas sombras vir à tona. Eu não me recordo direito das leituras anteriores de Áries, mas acredito que as últimas 2 leituras de Áries eu falo um pouco sobre isso, porque eu sinto que eu já falei isso para vocês em outras leituras, tá? O solstício de primavera ou o equinócio de primavera ele traz essa questão do equilíbrio. É você equilibrar luz e sombra, tá? No modo científico, vamos dizer assim, o dia e a noite têm a mesma quantidade de horas, né? Então está no equilíbrio. Aqui é a mesma coisa no espiritual, no energético aqui. É a espiritualidade fazendo uma limpeza, tá? Fazendo uma limpeza, tá? É fazendo uma limpeza no seu campo energético, para que você aprenda a lidar com as suas sombras. Lidar com as suas sombras é se iluminar. É compreender, sim, as suas fraquezas, as suas limitações, mas elas não são aquilo que impede você de florescer, porque há mês de outubro pede para você soltar, se equilibrar, limpar os aspectos prejudiciais na sua vida, no seu campo mental, no seu campo emocional, no seu campo espiritual. Então, existe aqui uma limpeza espiritual de uma influência energética que vem atrapalhando aspectos da sua vida, tá? Que vem atrapalhando aspectos da sua vida. A carta da estrela, novamente, é a espiritualidade vindo como para você, vindo como uma energia de cura, tá? Vindo para você como clareza, tá? Vindo para você como renovação, tá? É uma recuperação do seu físico, mental, emocional, quanto do seu espiritual. Após esse período todo, porque aqui de 4 meses, 6 meses aqui, energia forte do número 6 aqui. 6 meses, eu vou dizer, aproximadamente. 6 meses, exato. Espiritualidade me confirma aqui, 6 meses. Você vinha passando, Áries, por um período caótico. Um período de verdade, turbulência. A energia do ano de 2025 é regida pelo número 9, que pede para você finalizações, tá? Pede. Aqui a espiritualidade tá me dizendo que existe um afastamento aqui, tá? Um afastamento aqui, tá? Existe um afastamento de uma situação, de um lugar, ou o afastamento de pessoas aqui, porque as energias começaram a entrar em conflito aqui. E aí o espiritual fez com que você se afastasse, porque se você ficasse próximo, se engana quem acha que quando um indivíduo entra num estágio de cura, tá? No estágio de cura, ele tem que permanecer no ambiente ou próximo da pessoa que causou
esse tipo de desorientação, tipo de trauma, esse tipo de dor. Se engana, tá? As pessoas, elas são afastadas para elas poderem se curar. Aqui, a espiritualidade, ela está me falando que houve um afastamento porque houve uma visão distorcida da realidade. Alguém se permitiu ser, deu entrada para energias espirituais negativas, tá? Alguém achou que estava recebendo orientação da espiritualidade, de mentor, e na verdade não era. Isso aqui é algo específico para alguém, tá? Aqui alguém estava sendo manipulado energeticamente por um obsessor. E a pessoa acreditava que estava sendo guiada por um mentor, por uma mentora. Aí vocês concordam comigo que um mentor, uma mentora não vai fazer com que o amor vire ódio, e muito menos que a inspiração vire competição, rivalidade ou vire inveja. Se o sentimento positivo ele se torna negativo, se a visão positiva de alguém que você tem, ela se torna negativa, não é uma guiança de uma espiritualidade de luz. É energias de umbral aqui, energias negativas aqui, influenciando você ou alguém na sua energia. E que fizeram ter esse pensamento, essa postura, tá? Alguém aqui traiu alguém. Carta da cobra no oculto. Alguém aqui traiu alguém ou tinha a intenção de trair alguém. E aí a espiritualidade de luz fez esse afastamento, tá? Alguém aqui tinha intenção de passar a perna em alguém. E aí a espiritualidade, a carta da lua. Alguém estava tramando coisas em oculto aqui, tá? No fundo do deck, a inveja. O urso é a inveja. Só me confirmando aquilo que eu estou vendo aqui, tá? A espiritualidade aqui, tá? Mostrando, tá? Mostrando aqui que alguém estava iludido, alguém estava numa intuição equivocada, tá? Tendo uma imaginação que levou essa pessoa por um caminho incerto e por um caminho negativo aqui. Aqui a espiritualidade está falando que é necessário aqui um reconhecimento, tá? Um reconhecimento. De novo a espiritualidade falando aqui que há necessidade de você mergulhar no seu interno, tá? Mergulhar no seu interno. O autoconhecimento, uma busca mais profunda, é olhar no espelho, gente, é olhar no espelho, tá? É olhar no espelho aqui. E você vai enxergar com clareza, mas precisa abrir o coração, tá? Precisa abrir o coração. Precisa aceitar e reconhecer aqui um erro, uma falha.
porque senão algo na sua vida não vai se alinhar. A espiritualidade está dizendo que algo aqui não vai se alinhar. Essa torre que está acontecendo na sua vida, esse desmoronar na tua vida material, afetiva, familiar, de relações com os amigos, no meio coletivo, esse desestruturar aqui, esse caos que a espiritualidade ela tá trazendo, essa transformação que ela está puxando você a fazer. Aqui alguém está se opondo a enxergar um erro, a enxergar que estava errado. O ariano, no seu negativo, ele não aceita que ele está errado. O ariano, ele quer estar certo. E ele sempre vai se colocar numa postura de que ele está certo. É que o outro está errado. O ariano no negativo, ele é manipulador e controlador. Chega a ser até narcisista, tá? O ariano. Então, existe a necessidade de libertação, mas a espiritualidade, ela diz que ela restaura, tá? Ela restaura isso, mas a partir do momento de um reconhecimento de um erro, de um equívoco. Aqui, um pedido de perdão precisará ser feito. E você pode estar lidando com outro ariano, tá, Áries? Aqui você também pode estar lidando com outro ariano, tá? Mas aqui a inveja, a carta da cobra, a inveja sobre uma mulher ou de uma mulher, a carta da cobra novamente, tá? A inveja, alguém aqui tinha a intenção de trair, ou traiu, ou ia trair. Carta dos pássaros. Os pássaros falando pra mim aqui que teve conversa, que existiu leve trás, que existiu especulação, que existiu fofoca, que existiu intriga. Alguém deixou a energia da fofoca, da intriga, da calúnia, do falatório ganhar espaço. O homem, o cavaleiro. Existe uma clareza para você de toda essa situação. Existe aqui um mentor aqui, que ele está disposto a te auxiliar. Existe uma restauração, Áries, aí para tua vida, tá? Existe uma necessidade de perdão aqui, tá? Mas saiba que o perdão não requer reaproximação. O perdão liberta. Aqui, carta das alianças. Carta das alianças e a carta do rato no oculto. Carta das alianças me traz a energia da casa das parcerias, tá? A energia de Gêmeos. Então, é interessante que você ouça a leitura de Gêmeos aí também, tá? Existe aqui uma situação de que se você continuar se opondo, ou alguém na sua energia continuar se opondo a essa mudança, essa transformação aqui, o reconhecimento de que tomou um caminho errado, essa energia de perca, você ou alguém na sua energia vai acabar perdendo, eu digo, tudo. Carta dos pensamentos, a foice de novo, tá? Você vai acabar perdendo tudo. Ou alguém na sua energia vai perder tudo. Tá? Então, é alguém que tá fazendo isso contigo ou é você fazendo isso com alguém, tá? De novo, eu peço para que você tenha discernimento, entendimento
clareza aí para você interpretar aqui, tá? Sejamos conscientes. A carta do homem, tá? A carta e no oculto, o envelope. Então, aqui a espiritualidade, tá? A espiritualidade, um mentor, um guardião, um Exu aqui, vai vir se comunicar com você, tá? E vai te mostrar, vai te trazer clareza, vai te mostrar aqui, tá? A partir do momento que você abra o seu coração, tá? Existe uma comunicação do espiritual aqui. É o espiritual tentando alinhar, te ajudando a consertar algo que está impedindo o teu crescimento, está impedindo o teu florescer. Tá bom, Áries? Áries é o que eu tenho para você. Se você chegou até o final do vídeo, curta, comenta, compartilha. Hyper aí no vídeo. Se inscreva no canal, assine o sininho de notificação, tá? Eu te desejo muita boa sorte. Se é você aqui, se limpe dessa energia, abre o teu coração. E se for alguém na sua energia, que essa pessoa reconheça e que ela venha a se libertar também dessa energia negativa aí, para que os caminhos se reconciliem, né? Os caminhos se alinhem de novo. Porque aqui a espiritualidade, ela está tentando trazer de novo uma harmonia, um equilíbrio para os caminhos de alguém, ou para os seus caminhos, ou para alguém na sua energia. Existe uma energia de cura aqui, tá? A libertação traz cura, tá? A libertação traz cura. Se ilumine. Deixe a luz. Tenha consciência das sombras, das suas sombras, tá bom? Minha boa sorte, a gente se vê no próximo vídeo.